livro de Malaquias ocupa um lugar especial na história bíblica. Ele é o último profeta do Antigo Testamento e sua mensagem encerra um ciclo antes de 400 anos de silêncio, que só seriam quebrados com a vinda de Jesus Cristo. Suas palavras ecoam como um chamado final de Deus ao seu povo, uma convocação ao arrependimento, à fidelidade e à verdadeira adoração. Na época, Israel vivia um momento de religiosidade sem essência. Os sacrifícios continuavam, mas eram feitos de qualquer maneira. Os sacerdotes desprezavam o nome do Senhor. Alianças eram quebradas, especialmente no casamento, e muitos, olhando ao redor, concluíam que servir a Deus era inútil. A fé havia se tornado rotina e a esperança parecia distante. É nesse cenário que Malaquias surge como voz profética. Ele denuncia a frieza espiritual, mas também anuncia promessas de restauração. Lembra que Deus é imutável, que não se esquece dos que o temem e que no tempo certo traria juízo para os ímpios e cura para os fiéis. O mais impressionante é que a mensagem de Malaquias não se limita ao passado. Ela continua viva hoje, nos chamando a rever nossa adoração, nossa fidelidade e nossa confiança no Senhor. Neste estudo, vamos explorar 10 conselhos poderosos de Malaquias, conselhos que podem renovar nossa fé, reacender o temor de Deus e fortalecer nossa caminhada até a vinda do Sol da Justiça, Cristo Jesus. Fique até o final, porque cada lição tem o poder de renovar sua fé e reacender seu coração diante de Deus. Primeiro conselho: honrar o nome de Deus. Em Malaquias 1:6 está escrito: o filho honrará o pai, e o servo ao seu senhor. E, se eu sou pai, onde está a minha honra? E, se eu sou senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. E vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Este versículo apresenta um contraste direto. Deus utiliza duas figuras familiares para o povo: o relacionamento entre pai e filho e entre senhor e servo. Em ambos os casos, a honra e o respeito são esperados naturalmente. Porém, quando se tratava do próprio Deus, essa honra estava ausente. Os sacerdotes, líderes espirituais responsáveis por conduzir o povo, desprezavam o seu nome, oferecendo culto de forma desleixada. Aqui aprendemos que honrar a Deus é mais do que cumprir rituais. Significa reconhecer sua posição como Pai e Senhor em nossa vida. Não é apenas cantar ou orar, mas viver de forma coerente, dando a Ele prioridade em tudo. Essa mensagem continua atual. Honrar a Deus significa levá-lo a sério em nossas escolhas, dedicar a Ele nosso tempo com prioridade e cultivar uma fé autêntica. O conselho de Malaquias nos lembra que o nome do Senhor não pode ser tratado como comum. Ele é digno de temor, reverência e adoração verdadeira. Segundo conselho: oferecer a Deus o melhor. Como lemos em Malaquias 1:8, porque quando trazeis animal cego para o sacrifício, isso não faz mal, e quando ofereceis o coxo e o enfermo, isso não faz mal. Ora, apresenta-o ao teu governador. Porventura terá ele agrado em ti, ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Neste versículo, Deus revela a hipocrisia do povo através de perguntas retóricas. Eles traziam para o altar animais defeituosos, cegos, coxos ou doentes, coisas que não tinham valor. Em vez de oferecer o melhor, davam o que sobrava. O Senhor então expõe a incoerência. Se nenhum governador humano aceitaria tal presente, como o Deus eterno poderia se agradar de algo feito com descuido? A mensagem é clara: a oferta revela o coração do adorador. Não é sobre o tamanho, mas sobre a intenção. Deus rejeita o culto vazio e a entrega sem reverência.
O povo de Israel estava tentando cumprir um ritual sem compromisso real, e isso era desprezo ao nome do Senhor. Hoje, esse texto nos chama a examinar nossa devoção. Estamos oferecendo a Deus o melhor do nosso tempo, energia e coração, ou apenas o que sobra? O segundo conselho de Malaquias é um lembrete firme. Deus é rei e merece excelência, não restos. A qualidade da nossa entrega revela a profundidade da nossa fé. Terceiro conselho: ser fiel às alianças. Em Malaquias 2:10, a palavra nos lembra: não temos nós todos um mesmo Pai? Não nos criou um mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? E logo depois, no verso 14, o profeta acrescenta: porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Aqui Deus chama a atenção para duas áreas da vida do povo. Primeiro, a aliança espiritual. Todos foram criados por Deus e por isso devem viver em lealdade uns com os outros. Ser desleal com o próximo é desrespeitar o próprio Senhor, porque todos pertencem a Ele. Depois, a aliança conjugal. Muitos homens estavam abandonando suas esposas da juventude, trocando a fidelidade por relacionamentos proibidos. Mas Malaquias lembra que o casamento não é apenas um acordo humano, mas um pacto diante de Deus. E Ele é testemunha de cada voto feito. A explicação é clara. A fidelidade é parte do temor ao Senhor. Quando somos leais a Deus, ao próximo e ao cônjuge, refletimos o caráter do Pai que nunca quebra suas promessas. O ensinamento é profundo. Nossa fidelidade no cotidiano é prova de nossa reverência a Deus. Ser fiel no casamento, na família e nas promessas é viver de forma que o caráter leal de Deus seja refletido em nós. Quarto, não relativizar o pecado. Em Malaquias 2:17 lemos: enfadais ao Senhor com as vossas palavras, e ainda dizeis: em que o enfadamos nós? Nisto que dizeis: qualquer que faz o mal é bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou, onde está o Deus do juízo? Aqui, o profeta denuncia uma atitude perigosa do povo: relativizar o pecado. Eles haviam chegado ao ponto de dizer que o mal era bom aos olhos de Deus ou que ele aprovava os injustos. Outros questionavam: onde está o Deus do juízo? Como se o Senhor fosse indiferente à maldade. Essa postura cansava a paciência divina e mostrava a perda do temor do Senhor. A mensagem é clara: Deus nunca confunde o mal com o bem. O fato de ele ser paciente não significa que ignore a injustiça. Sua misericórdia dá tempo para arrependimento, mas o juízo é certo para quem insiste na desobediência. Hoje, vivemos em um mundo que muitas vezes normaliza práticas contrárias à palavra de Deus. O risco é aceitar o pecado como algo comum. Mas Malaquias nos alerta: chamar o mal de bem é ofender ao Senhor e apagar a sensibilidade espiritual. O quarto conselho é firme: não relativize o pecado, porque Deus continua sendo justo e santo, e no tempo certo trará juízo. Quinto, preparar-se para o dia do Senhor. Em Malaquias 3:1-2 lemos: eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais. E o anjo do concerto, a quem vós desejais, eis que vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Aqui, o Senhor anuncia a vinda do mensageiro, João Batista, e a chegada do Messias.
Mas a profecia deixa claro que sua vinda traria não apenas esperança, mas também purificação. O fogo do ourives representa o processo de tirar impurezas do ouro, e o sabão dos lavandeiros, a limpeza profunda que restaura a pureza. Assim será a presença de Deus, transformadora, exigente e santa. Isso nos chama a refletir. Muitos esperavam o Messias apenas como libertador, mas não estavam prontos para ser transformados por ele. Também hoje, muitos querem as bênçãos de Deus sem a mudança que sua presença traz. O quinto conselho nos lembra: não espere apenas pelo dia do Senhor, mas viva cada dia como preparação, deixando que Ele molde e purifique sua vida constantemente. Sexto conselho: confiar na imutabilidade de Deus. Em Malaquias 3:6 está escrito: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Este versículo é curto, mas poderoso. Deus declara sua imutabilidade. Ele não muda. Seu caráter, sua justiça, seu amor e suas promessas permanecem firmes para sempre. E isso era a razão pela qual Israel não havia sido destruído, mesmo após tantas falhas. O povo mudava, os sacerdotes falhavam, a fé esfriava. Mas Deus permanecia fiel à aliança feita com seus pais. Esse conselho é um convite à confiança. No mundo em que tudo muda, opiniões, valores, circunstâncias, podemos descansar no fato de que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não falha, não volta atrás em sua palavra, nem abandona seus filhos. Muitas vezes, enfrentamos dúvidas e instabilidades que nos fazem vacilar. Mas aqui está a âncora da nossa fé. Se Deus não muda, temos segurança. O mesmo Deus que sustentou Israel continua sustentando o seu povo hoje. O sexto conselho nos lembra que nossa esperança não está em pessoas ou situações passageiras, mas no Senhor que é imutável. Confiar em sua constância é viver com segurança em meio às incertezas da vida. Sétimo conselho: ser fiel nos dízimos e ofertas. O profeta declara em Malaquias 3:10: trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para a recolherdes. Neste versículo, Deus confronta o povo que havia abandonado a prática da fidelidade nos dízimos e ofertas. Eles estavam retendo aquilo que deveria ser consagrado ao Senhor, revelando não apenas descuido, mas também falta de confiança. Então, o Senhor lança um desafio extraordinário: fazei prova de mim. É a única vez nas Escrituras que Deus convida o seu povo a testá-lo, mostrando que a obediência abre caminho para bênçãos incontáveis. A lição aqui vai além da questão financeira. O dízimo é um ato de fé, uma declaração de que tudo pertence a Deus e de que dependemos dele em todas as coisas. Quando ofertamos com gratidão, reconhecemos que ele é nossa fonte e declaramos que nossa confiança não está nas riquezas, mas no Senhor. O sétimo conselho é claro: a fidelidade em nossos dízimos e ofertas abre espaço para a abundância de Deus, que supre não só nossas necessidades materiais, mas também fortalece nossa vida espiritual. Oitavo, perseverar mesmo em meio à dúvida. Em Malaquias 3:14 está escrito: vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveita termos guardado os seus preceitos e andado de luto diante do Senhor dos Exércitos. Aqui o profeta revela o desânimo espiritual do povo. Eles olhavam para a prosperidade dos ímpios e chegavam à conclusão de que obedecer a Deus não trazia benefícios. Esse pensamento os levou a dizer: é inútil servir ao Senhor. Esse versículo
mostra como a incredulidade pode corroer a fé quando olhamos mais para as circunstâncias do que para as promessas de Deus. A mensagem é clara: a fidelidade não pode ser medida pelos resultados imediatos. O povo queria recompensas rápidas e visíveis, mas Deus trabalha em seu tempo e de maneira soberana. Servir ao Senhor nunca é perda, porque Ele vê cada ato de obediência, cada lágrima, cada esforço. Ainda que pareça silêncio, Ele está agindo. Esse conselho continua atual. Também hoje, muitos desanimam porque esperam resultados rápidos. Porém, a fé verdadeira é aquela que persevera, mesmo quando não há sinais aparentes. O 8º conselho de Malaquias nos ensina: continue firme no serviço a Deus, pois a fidelidade será lembrada e recompensada por aquele que é justo. 9. Temer ao Senhor e confiar na sua justiça. Em Malaquias 3,16 está escrito: então, aqueles que temiam ao Senhor falavam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atentava e ouvia, e um memorial escrito estava diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Enquanto muitos duvidavam, havia um grupo que permanecia fiel. Eles falavam do Senhor, mantinham a fé viva e Deus atentava e ouvia suas palavras. O texto nos mostra que o temor ao Senhor não passa despercebido. Ele escreve em seu memorial a vida daqueles que o honram. O conselho é precioso. Tema ao Senhor, mesmo que pareça estar sozinho. Temer a Deus não é viver com medo, mas viver em reverência, obediência e confiança. Esse temor guia nossas palavras, nossas escolhas e nos mantém firmes em meio à infidelidade ao nosso redor. Deus distingue aqueles que o temem e promete honrá-los como joias preciosas. Isso significa que a fidelidade nunca é ignorada. O temor ao Senhor nos guarda da frieza espiritual e nos aproxima do seu coração. O 9º conselho nos inspira: quem teme ao Senhor pode descansar, porque Ele ouve, registra e recompensará cada ato de fidelidade. 10º conselho: esperar pela justiça final de Deus. O profeta anuncia em Malaquias 4, 1-2: porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas. E saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro. Com essas palavras, o livro de Malaquias termina apontando para o futuro. Para os ímpios e soberbos, o dia do Senhor será destruição. Como palha consumida pelo fogo, nada restará. Mas para os que temem ao Senhor, haverá esperança e renovação. O sol da justiça é uma clara referência a Cristo, que traria cura, restauração e vida plena. Esse texto nos ensina que não devemos nos enganar pelas aparentes vitórias da injustiça neste mundo. O mal não terá a palavra final. A história se encerra com a justiça de Deus e o reinado de Cristo. O 10º conselho é firme: espere pela justiça final do Senhor. Permaneça fiel, porque aquele que teme a Deus receberá cura, alegria e vitória eterna. O livro de Malaquias, mesmo sendo curto, é uma mensagem viva que atravessa os séculos. Ele nos mostra que Deus não se agrada de uma fé superficial, de sacrifícios feitos de qualquer jeito ou de palavras sem coração. O Senhor busca um povo que o honre, que viva em fidelidade e que confie plenamente em sua justiça. Os 10 conselhos de Malaquias são um chamado à reflexão. Honrar a Deus, oferecer o melhor, ser fiel nas alianças, não relativizar o pecado, preparar-se para o dia do Senhor,
Confiar na imutabilidade de Deus, ser fiel nos dízimos, perseverar em meio às dúvidas, temer ao Senhor e esperar pela justiça final. Cada um deles é uma resposta divina à frieza espiritual e uma ponte de esperança para quem deseja permanecer firme na fé. Assim como Israel, também nós somos confrontados pelo risco da rotina vazia e da indiferença. Mas Malaquias nos lembra que Deus continua sendo o mesmo, justo, fiel e amoroso. Ele distingue os que o temem e promete cura, vida e vitória eterna. O chamado final é este: voltemos ao Senhor de todo o coração, porque Ele não muda e sua promessa é certa. Nascerá o sol da justiça, trazendo cura em suas asas. Se esta mensagem falou com você, compartilhe, deixe seu comentário e se inscreva no canal. Vamos crescer juntos na palavra e permanecer firmes até a volta de Cristo.